Professoras, professores, formadoras, formadores, caros colegas. A partir desse vídeo eu vou compartilhar com vocês uma série de reflexões intituladas Desafios Metodológicos da Docência e da Formação. Eu não diria que serão propriamente novas as questões que eu vou abordar, uma vez que nos últimos anos é disso que eu tenho tratado basicamente nos grupos de formação com os quais eu tenho trabalhado, sejam de professores ou formadores, né? Essa questão dos desafios metodológicos tem sido a minha questão há muito tempo já, né? Então, quando os cursos são de professores, eu trato desses desafios metodológicos por causa da docência. Quando são formadores, os destinatários dos meus grupos, eu trato das questões metodológicas para a formação. Então, assim, o que me ocorreu que poderia ser interessante nesse momento em que eu tenho 3 grupos, um deles compartilhado com o professor Guilherme, outros 2 coordenados por mim somente, né? Que estão em andamento e que tiveram um primeiro encontro cada um e depois, em razão desse difícil momento que nós estamos passando, foram suspensas as atividades e aí algumas mensagens foram trocadas com algumas tarefas para cada grupo com pequenas variações, enfim. Então, o que me ocorreu, que eu poderia abordar nesse momento em que eu tenho nos meus grupos, tanto professores quanto formadores, seriam sim os desafios metodológicos para a formação e para a docência, mas com enfoque especialmente nesse momento, pelo menos nesse começo, nesse vídeo, com enfoque voltado mais para a produção de material à distância, que é o que tem acontecido de algumas semanas para cá, tanto no trabalho das escolas com os alunos, quanto no trabalho dos formadores com os seus grupos de professores, enfim, né? Então, isso foi o que me ocorreu que pudesse ser um bom começo para essa nossa prosa. Bem, então, o que eu vou fazer de início, né? Eu vou lembrar a todos vocês que existe um manifesto em que os pressupostos, as abordagens metodológicas principais estão contidos ali, que foi o manifesto dos formadores, que um dos meus grupos de formação, que é o chamado Grupo Avançado, que começou em 2019, elaborou sob a minha coordenação e que depois de pronto ele foi aberto para outras assinaturas a quem desejar. Então, temos um manifesto que apresenta o conjunto de pressupostos que orienta o trabalho que nós fazemos. Vou chamar nós aqui por entender que as pessoas que têm vindo para os meus grupos têm um movimento em direção a esses pressupostos, por isso estão ali, por isso buscaram esse tipo de interlocução no grupo, né? O que tanto nesse manifesto que trata das questões relacionadas à formação, quanto nos inúmeros materiais que têm sido publicados já nos últimos anos sobre as questões metodológicas da docência, tem como um princípio geral, digamos assim, né? Que poderia ser um bom começo para essa nossa conversa. A de que a qualidade de uma proposta, seja na sala de aula para os alunos ou nos grupos para os meninos pequenininhos da educação infantil e da creche, seja nos grupos de formação de profissionais em processo de aprendizagem, né, no seu trabalho, que são os grupos de formação continuada,
a qualidade de uma proposta nesses dois contextos, ela se mede pelo tanto que as propostas estão ajustadas aos destinatários para os quais elas estão voltadas. Uma boa proposta de educação infantil na creche é uma proposta que está ajustada ao tipo de criança que atende. Na educação infantil dos meninos um pouco maiorzinhos, mesma coisa, no Fundi 1, no Fundi 2, no ensino médio e também nos grupos de formação de profissionais adultos, né? Uma proposta tem tanto mais qualidade quanto mais ela está ajustada ao grupo, ou seja, quanto mais ela responde às necessidades de aprendizagem daquele grupo, quanto mais ela dá conta de considerar as possibilidades de aprendizagem daquele grupo, daquelas pessoas que ali estão, né? Então, esse é o critério básico que orienta o meu trabalho já há muitos anos, tanto quando eu era professora, como agora que eu sou formadora de profissionais da educação, não só professores, formadores também, né? Que terá qualidade uma proposta se estiver ajustada àqueles a quem ela se destina. Seja os pequenininhos, seja os velhinhos, é isso que conta. Isso é o que conta na docência, na formação continuada e na vida, né? Quanto mais a gente tem amigos que respondem às nossas necessidades de interlocução, mais nós nos consideramos apoiados, ajudados, e isso é o que dá qualidade à nossa relação com essas pessoas. Eu tenho falado muito dos amigos críticos, que são aquelas pessoas com as quais a gente pensa bem juntos. Então, num momento como esse de quarentena, em que as pessoas estão em isolamento, né, ter amigos críticos é fundamental, que é aquela pessoa a quem a gente vai ligar para trocar uma ideia, ou vai trocar mensagens no Zap, né, que é para poder dizer, olha, tô aqui agoniado com isso, ver quanto você consegue me ajudar e por aí afora. Então, um amigo crítico é essa figura, como eu tenho dito sempre, que não é propriamente um parceiro experiente, é alguém com quem a gente pensa bem junto, que nós confiamos para nos ajudar a pensar aquelas soluções que nós precisamos para os nossos problemas, para as nossas encrencas e por aí afora, né? Então, o amigo crítico é aquele que consegue responder às nossas necessidades e considerar as nossas possibilidades, que dá umas uras de vez em quando, nos critica, mas também não se furta a nos ajudar sempre que precisamos. Então, acho que agora não é momento de solidão, o momento é de interlocução com pessoas, e ligar para as pessoas para trocar ideias nesse momento é realmente fundamental. Se nós desejamos que as nossas propostas sejam ajustadas àquelas pessoas, pequenininhas crianças ou adultos, para as quais se destinam, é preciso considerar que a avaliação do conhecimento, dos estilos de aprendizagem dessas pessoas é fundamental. O ponto de partida é a avaliação. Então, nós avaliamos, depois nós planejamos e depois nós então fazemos uma intervenção, digamos, né, pedagógica, seja na docência ou na formação. Não tem como fazer uma proposta ajustada desconhecendo quem é o sujeito. E não propriamente a lista de conteúdos que eu quero abordar é o que conta nessa hora em que o nosso movimento e o nosso compromisso é por apresentar propostas ajustadas àquelas pessoas que ali estão, seja em presença ou, como a gente está vivendo agora, à distância. O conhecimento sobre o sujeito, o conhecimento e seus processos de aprendizagem, né, seus estilos cognitivos, suas necessidades culturais, enfim.
o conhecimento sobre o que é objeto de aprendizagem desses sujeitos, que seriam os conteúdos, né? Se são os meninos pequenininhos, os conteúdos relacionados à proposta de educação infantil, se são os maiores, as propostas do fundamental e do ensino médio, se são os profissionais, as propostas que têm a ver, os conteúdos que têm a ver com aquilo que esses sujeitos estão precisando naquele momento, né? E tem um outro conhecimento que faz parte desse tripé, que é das propostas metodológicas para favorecer a mediação entre esses conteúdos que se pretende que os sujeitos aprendam e os sujeitos aprendizes, né? Que são as propostas metodológicas, as propostas didáticas, enfim. O nome pode variar um pouquinho, mas é disso que se está falando. Do que media, né, essa possibilidade de aprendizagem do sujeito em relação aos conteúdos que são objetos da sua aprendizagem, do seu conhecimento. Então, o conhecimento metodológico, tanto na docência quanto na formação, é o conhecimento do como. E ele não deriva do conhecimento sobre o sujeito e sobre o conteúdo de aprendizagem desse sujeito, os conteúdos de aprendizagem desse sujeito, porque ele tem uma existência própria, né? Ele tem uma natureza própria, ele compõe uma área específica, o conhecimento metodológico, né? Que na docência a gente acabou convencionando chamar de conhecimento didático, e na formação a gente convencionou chamar de estratégias metodológicas ou metodologias de formação. Então, o tripé é sujeito da aprendizagem e seus processos, objetos de conhecimento desse sujeito, que são os conteúdos, e propostas de mediação, que são propostas metodológicas, como a gente tem dito. Eu tenho sempre insistido que esse tripé por si só ele é insuficiente, que há um outro ponto de apoio, né, que muitas vezes não é considerado na real necessidade, que é o conhecimento sobre si. O conhecimento sobre si é aquilo que vai nos favorecer pensar sobre os nossos processos, sobre o que está acontecendo com a gente e tudo mais. Isso se aplica tanto às crianças, numa medida de intensidade menor, quanto com os adultos, onde espera-se exista uma preocupação maior em refletir sobre si mesmo. Então, quem eu fui como aluno, como era meu processo de aprendizagem, que dificuldade eu tive para aprender esses conteúdos que eu estou abordando aqui com os meus alunos, ou se forem professores, com os meus professores, né? Onde que as abordagens metodológicas favoreceram mais o meu conhecimento e a rapidez com a qual eu aprendi, e onde menos, e por aí afora. Então, me parece que, especialmente num momento como esse que nós estamos vivendo, em que é preciso acelerar grandiosamente o nosso conhecimento sobre o como, uma vez que o que se está tendo como desafio nesse momento é apresentar propostas à distância em razão do isolamento, então é um como muito desconhecido da maior parte dos educadores, né? E isso está precisando ser aprendido rapidamente, e acho que as pessoas estão aprendendo, embora na aflição, com alguma alegria, pelo que as mensagens que me chegam têm indicado, né, que está sendo um momento potente nas escolas de aprendizagem, de ajuda uns dos outros, das descobertas que foram sendo feitas, do que vale mais a pena fazer, ou do que se imagina que pode ser mais produtivo, e por aí afora. Então, acho que nesse momento o conhecimento sobre si é fundamental. Então, se não houver tempo de fazer um registro, que é um espaço de reflexão grande,
daquilo que nós estamos pensando, refletindo, aprendendo, acho que é possível ter o compromisso, pelo menos, de pensar sobre, eventualmente gravar alguns pequenos áudios para não perder essa reflexão e poder depois até registrar por escrito, de maneira mais refletida e compartilhar com os colegas, né? Eu tenho dito sempre isso, que acho que a escrita ela tem uma dupla função benéfica, digamos assim. Na verdade tem muitas, mas essas duas é que eu costumo destacar, né? Que é o fato de potencializar a nossa reflexão, muito mais do que quando a gente só pensa, ou muito mais do que quando a gente só fala, né? Em geral, às vezes a gente consegue até pensar sem falar de maneira muito potente, mas a escrita favorece em geral, né? Então, essa é uma grande vantagem, e a outra grande vantagem é que ela é um ato de generosidade quando a gente se propõe a compartilhar com os outros. Acho que compartilhar os aprendizados desse momento, se não agora, porque está todo mundo no afogadilho, né, de tantas definições, de tantas providências e tudo mais, vai ser muito importante posteriormente, né? Acho que a gente pode povoar o nosso futuro como educadores de um processo de compartilhamento dos aprendizados que esse momento duro que vivemos nos trouxe. O que eu dizia há pouco é que as propostas metodológicas têm um campo específico, elas não são uma derivação, né? Não basta eu estudar muito sobre os processos do sujeito, estudar muito sobre os conteúdos, né, que são objetos de aprendizagem desses sujeitos, sem que eu tenha uma reflexão sobre os comos. Como é que a gente aprende sobre os comos? Aprende vendo outros fazerem, né? Aprende fazendo com assistência de quem sabe, ou se a gente não tem a possibilidade de ter a assistência de quem sabe, junto com outras pessoas que se dispõem a ser nossos companheiros naquele momento que a gente está produzindo algo novo. Acho que muita gente tem passado por isso agora. Mas o que a gente vive então nessa situação de isolamento? Nós vivemos um contexto em que o aluno está fora da sala de aula, está fora do ambiente escolar, está lá na sua casa, num ambiente que não é o ambiente cujo contrato é de aprendizagem escolar. Então, os pais devem estar tendo também muitas dificuldades, além das dificuldades que todos que estão planejando atividades nesse momento estão certamente tendo também, né? O que me parece que pode ser útil e eficaz, e aí como eu não estou em nenhuma escola e não estou precisando planejar nada dessa natureza, eu nem vou me aventurar a fazer muitas propostas, né? Mas tratar de alguns pressupostos que me parecem importantes garantir nessas propostas. O primeiro é que a escola não vai conseguir estar lá na casa da criança, do adolescente, do jovem, né? Porque a situação é outra, é outro contexto cultural, a vida numa casa, diferente do contexto cultural da vida escolar, né? Então não adianta querer fazer a mesma rotina acontecer em casa, isso é
Acho que o primeiro ponto que vocês já devem ter concluído isso, não vai funcionar, né? Os pais vão enlouquecer querendo garantir 5 aulas, 6 aulas, com um monte de atividades que os meninos provavelmente não vão suportar fazer no contexto de terem pais trabalhando em home office e uma coisa toda acontecendo dentro de casa inusitada em relação ao que é familiar para eles, né? Então, acho que o primeiro ponto é considerar que não é possível reproduzir o que aconteceria na escola em igual medida, em igual intensidade, em igual quantidade lá em casa, que não vai dar certo. O segundo ponto é que tem uma certa relação com as decisões que se toma no que diz respeito ao que se manda para casa, né? É que o mais importante é que a postura de estudante se mantenha. Ou seja, que o aluno tenha desejo de aprender, desejo de conhecer, desejo de fazer as atividades. Para isso, elas não podem ser atividades repetitivas, cansativas, só para preencher o tempo previsto da aula imaginada ou o tempo previsto para aquela tarefa, enfim. Então, acho que um princípio não é possível garantir igual, outro princípio é necessário que o fundamental não se perca, que é o amor pelo conhecimento, o gosto por aprender, o desejo de pesquisar e de estudar. O professor se fazer presente lá, né? O que isso significa? Significa não apenas colocar os alunos em contato com as plataformas, com as ferramentas que se escolheu para compartilhar as atividades, mas que haja uma real interlocução, um diálogo com os meninos, né? Isso pode acontecer tanto por escrito quanto em uma situação de gravação oral, né? Quer dizer, o fundamental é o quê? O fundamental é o professor se fazer presente lá, de uma maneira dialógica, instigante, por aí, fazer com que, na verdade, ser um parceiro, né? À distância. E acho que o desafio tem sido como fazer isso acontecer, né? Algumas escolas me escreveram que tem tido uma interlocução via cartas muito interessante, né? E eu achei isso o máximo. Então, acho que essa é uma alternativa também, né? E acho que também uma outra alternativa que é, a meu ver, nesse momento um pressuposto, explicitar a razão de algumas propostas.